Olá gente, tudo bom com vocês? Eu sou Jackson Calado e aí vamos fazer uma reflexão hoje a respeito da situação do nosso país. Se por um lado as manifestações populares dos últimos anos sinalizaram que o brasileiro tem se interessado e valorizado mais a política, por outro, elas também revelaram a falta de conhecimento de muitos brasileiros sobre a mesma. Não surpreende que haja carência de educação política em um país com problemas graves da educação básica. A não previsão de disciplinas escolares que abordam o sistema político brasileiro ou a Constituição Federal prejudica ainda mais esse quadro. De todo modo, é crescente o interesse em política e por isso cada vez mais pessoas se dedicam a entender o tema, seja no sentido prático, a política das instituições públicas, dos movimentos sociais e de protesto de rua, seja no teórico ou no prático, teorias, correntes de pensamento e ideologias que moldam a ação prática dos indivíduos. Por isso, faz-se necessário discutir o que precisamos ensinar e aprender em relação à política. O que é a educação política e o que se pretende passar por ela? E afinal, qual é a relevância disso? Se preferir, fica aqui comigo nesse vídeo porque nós vamos trabalhar diversos conceitos. Resumidamente, a educação política é um processo de transmissão de informações e conhecimento cuja finalidade é disponibilizar ao cidadão um repertório que lhe permita compreender as nuances dos debates públicos no Brasil e no mundo, que também o capacite para participar ativamente da política. Isso já é feito recentemente no Brasil. Muitas entidades oferecem cursos de formação política para a população, em especial os jovens líderes motivados a causar impacto na sociedade. Este canal orgulhosamente se junta a este grupo de instituições ao oferecer conteúdos que educam sobre políticas pela internet e, por consequência, disseminar a educação política no país e atender e se informar sobre a política nunca esteve tão acessível, não é verdade? Mas por que a educação política é importante? Acreditamos que oferecer e disseminar a educação política para a nossa população é o primeiro passo para a politização e a conscientização. Isso tem grande potencial de render benefícios para a democracia brasileira. Refletir sobre a política é um exercício que propicia o pensar na coletividade, implica exercitar a empatia, já que somos expostos às visões do outro. Sobretudo, nos leva a pensar em nosso papel como cidadãos e no impacto de nossas ações na sociedade. Em suma, a educação política é importante porque fornece ferramentas para a cidadania e assim empodera pessoas, grupos e também comunidades. E o que a educação política pode nos ensinar? Aqui nesse canal, eu acredito que educar politicamente envolve expor de forma dinâmica e objetiva tópicos importantes sobre a política nacional. Além disso, a educação política deve respeitar a pluralidade de pensamento existente na sociedade. Abaixo, separamos alguns temas que cremos serem cruciais para que o brasileiro compreenda o que se passa na política nacional. Em primeiro lugar, as instituições. É muito importante entender o desenho institucional do Estado brasileiro, que é onde se tomam as decisões mais importantes da vida nacional, a divisão dos três poderes, a democracia representativa, a federação brasileira, são aspectos básicos da organização política do nosso país, e com as quais muitos não têm familiaridade ainda em relação às instituições. Outras questões devem ser levantadas, como o papel da Câmara e do Senado, a relação entre o Legislativo e o Executivo, o papel de cada autoridade pública e as regras constitucionais. Também cabe entender as funções do Judiciário e como ele também influencia a política nacional. No fim das contas, entender como se organiza o Estado brasileiro é fundamental para compreender por que as coisas são como são em nossos dias. Quem faz a política, a educação política, trata de aspectos que vão além do desenho institucional de um país. As regras do jogo apenas condicionam a forma como ele acontece, mas é preciso, além disso, entender como eles se desenrolam. A política tem a ver com as relações de poder existentes na sociedade. Existem diferentes grupos interessados nas decisões tomadas em espaços como as eleições, o Congresso, o Palácio do Planalto. Por isso, é preciso entender a sociedade brasileira, como ela se constituiu e como ela se tornou o que é hoje. Existem também bandeiras políticas. A sociedade é formada por diferentes grupos e eles também expressam visões políticas divergentes. A educação política deve mostrar diferentes ideologias que representam diferentes formas de pensar sobre a vida e sociedade. Mas deve principalmente ressaltar que há muitos tons de cinza entre um e outro extremo e que a maioria de nós não precisa se conformar a visões estereotipadas do que seja uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita. Por exemplo, de acordo com Rodrigo Tamanho de Almeida, os parâmetros curriculares nacionais do PCN não regulamentam a atividade de educação política. Por outro lado, eles prevêem que o ensino de política deve superar a visão equivocada que muitos brasileiros têm em relação à política. O senso comum em relação a esse tema é que este se resume ao espaço para práticas corruptas de bandidos e trambiqueiros.
Mas a política é muito mais do que a corrupção de Brasília em qualquer outra instância. O serviço público, em seu sentido mais amplo, política é um processo de tomada de decisões coletivas sobre os mais diversos problemas. Trata-se de uma prática recorrente e necessária que fazemos o tempo todo em nossa vida. Família, escola, faculdade, empresa, todos esses são espaços de vivência em comunidade e que por vezes requerem deliberação e resolução conjunta de problemas, uma vez que vivemos em sociedade, somos afetados diariamente por decisões coletivas, não há como fugir dessa política. E os valores? A educação política também não pode se furtar da defesa de valores fundamentais, a convivência democrática. A política deve envolver tolerância, as diferenças do direito ao contraditório, ética, responsabilidade, o reconhecimento do outro. A democracia é incompatível com as manifestações de ódio e discriminação. Política não precisa ser feita em Brasília. Apesar da nossa atenção, enquanto cidadãos brasileiros, está muito focada em para Brasília, é um equívoco pensar que a política se resume às decisões tomadas lá. Em nossos bairros e municípios temos problemas próprios. Acreditamos que a educação política deve orientar cidadãos a tomar consciência dos problemas locais, a participar da transformação do lugar onde vive. Para isso há muitos espaços de cidadania, como conselhos, audiências públicas, observatórios, entre outros. A democracia também está ao nosso alcance na internet. As redes sociais tornaram-se um espaço de debate, mesmo que muitas vezes envolva de ódio e intolerância. Órgãos públicos disponibilizam meios de população a expressar sua opinião sobre temas fundamentais. A internet também trouxe novas formas de monitorar o trabalho dos nossos representantes e a execução dos serviços públicos.